Fala, muito bom dia, ser de luz. Façamos mais um excelente dia e seja um dia, ser de luz, para que a gente possa prosperar e avançar rumo aos nossos sonhos, as nossas metas, os nossos desejos. E hoje seja mais um dia memorável na sua vida. Bora para mais uma mensagem. Que hoje seja um dia de muitas bênçãos na sua vida. Que você possa avançar e prosperar em tudo aquilo que você deseja realizar, certo? Hoje a nossa palavra-chave é planos. Planos é a nossa palavra-chave de hoje. E antes da gente continuar, tal a gente cumprir com o nosso combinado, curte, comenta, compartilha, digite aí nos comentários planos, os planos que você tem, os planos de Deus para você, porque o nosso título diz assim, há um plano para você, há um plano para cada um de nós, para cada um de vocês. Existe um plano traçado para que você venha prosperar e avançar, porque a promessa dele diz: eu tenho planos de bem e não de mal para você. Então, precisamos nos agarrar nisso para que a gente possa prosperar e avançar todos os dias de nossas vidas. Beleza? Vamos só ligar aqui. Colocar uma luz aqui. Isso aí. A nossa frase diz o seguinte: quando somos sensíveis a Deus, seus planos são claros. Quando somos sensíveis a Deus, os seus planos são claros. E o nosso título de hoje fala assim, há um plano para cada um de nós, há um plano para você, há um plano para mim. Mas, para que a gente possa alcançar esse plano, a gente precisa mais do que planejar. A gente precisa confiar, precisa ir para cima, precisa fazer a nossa parte, precisa crer para que isso possa acontecer. Lá no livro, no texto de hoje, está lá em 1 Samuel 1, 27 e 28. Diz assim, olha: era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Entenda que esse contexto em que a gente acabou de ler foi o processo onde Ana ela não podia ter filhos e ela era zombada por aqueles que estavam ao seu redor, principalmente por uma mulher chamada Penina que zombava porque ela não poderia ter filho. Então ele fez uma promessa ali, ela, aliás, fez uma promessa ali, dizendo que quando se Deus desse um filho para ela, para tirar ela daquela vergonha, porque naquela época, lembre-se que a gente está falando há milhares, mais de 5 mil anos, não sei ao certo, atrás, onde a mulher não ter um filho naquela época era uma vergonha. E ela passava por isso, e ela clamou ao Senhor ali, naquele momento, pedindo que
o Senhor concedesse a graça dela ser mãe, para que ela pudesse tirar a vergonha, e em troca disso, ela o entregaria para o Senhor, e foi o que ela fez. Foi o que todos conhecem como o profeta Samuel, que foi fruto desse pedido de Ana, que ela era estéril na época e queria ter um filho e não podia. Mas o que isso tem a ver com nossos planos? O que isso tem a ver com os planos que Deus tem para você? E eu posso falar aqui tudo. Porque quando você tem planos alinhados à vontade de Deus, lembre-se que a gente sempre fala, não é sobre religião, mas é sobre vida. Ter os seus planos alinhados à vontade de Deus é ser uma pessoa inteligente. Porque Deus, ele quer a boa, perfeita e agradável vontade para nós. Mas se você não entender que isso é benéfico para você, muitas vezes você pode se sabotar e não encontrar aquilo que você quer, não encontrar o seu plano, não traçar um plano para viver essa maravilha que Deus quer para a sua vida. Se você não tiver essa clareza que você precisa renovar a sua mente para viver o novo, que os seus planos precisam estar atrelados a algo maior, você não avança, você não rompe, você não passa, você não atravessa as muralhas da vida, entende? No livro ele fala o seguinte, é um relato sobre a vida dele, do autor do livro. Tá? Quando eu tinha 14 anos, minha mãe participava de uma campanha de oração na casa da minha irmã. Uma simples casa de madeira. Um desses dias de fervorosa intercessão, uma mulher de Deus colocou a mão sobre a cabeça da minha mãe e proferiu palavras de profecias que ecoaram profundamente. Lembro-me vividamente da descrição precisa que ela fez da nossa casa, marcada pelas consequências da ira de meu pai, mas junto com a imagem de desolação veio a promessa da restauração de uma nova vida, de uma vida próspera. Aqui tem um contexto que ele viveu num processo, numa família que era uma família desestruturada. O pai alcoólatra, violento, muitas vezes agredia talvez fisicamente, verbalmente, mas era uma pressão psicológica, a qual esse menino, na época, ele tinha 14 anos, mas por quantos e quantos anos ele viveu ali, preso a essa situação, a uma situação, olhando só para as circunstâncias que ocorriam ao seu redor. Afinal de contas, quando você é criança, sua referência principal é a sua família. E quando você tem uma família que muitas vezes é uma família conturbada, com problemas e dificuldades, você carrega isso por longos anos. E se você não entender que existe um processo para que você possa curar essas dores, você não avança, você fica estagnado, preso. E entender que esses processos de cura é um processo que é interno, que você precisa curar dentro de si para que você possa curar o ambiente à sua volta, é entender que você precisa se renovar. E ele, com 14 anos, teve essa experiência. Ele olhou para a vida destruída que ele vivia tendo até o momento.
mas se agarrou nas promessas que ali foram feitas por aquela mulher. As promessas que foram feitas por ela, ele agarrou essas promessas e acreditou. Aí ele continua assim, ó. Naquele momento, quando a atenção se voltou para mim, eu, tímido e reservado, me escondi. Contudo, não escapei da atenção de Deus. Ela colocou a sua mão sobre minha cabeça e declarou: Eis que eu levantarei como fiz com Samuel. Na minha inocência, sem compreender completamente quem era Samuel, respondi com um amém, tomando posse daquela palavra profética. Aquela mulher, proferiu uma bênção sobre ele. E ele agarrou essa bênção. Muitas vezes sem entender o processo que ele deveria passar, muitas vezes sem entender o que de fato iria acontecer, como ele mesmo falou, quem era Samuel. Ele não sabia que Samuel era filho de uma promessa feita por Ana, que o livrou da vergonha e livrou o povo de Israel de várias tentativas do inimigo. Ele nem sabia quem era Samuel, mas agarrou a promessa. Agarrou a promessa. E quando ele agarra essa promessa, ele vai para cima, ele vai em frente, ele enfrenta os medos. Como a gente já falou aqui, ele era uma criança que faziam bullying, zoavam com ele, o perseguiam o tempo todo. Mas ele venceu isso quando ele agarrou as promessas que havia ali para ele. Aí ele continua assim, ó. Anos se passaram e mergulhei na história de Samuel. Descobri sua significância para a sua geração, sua integridade, e como se tornou um instrumento de bênçãos na mão de Deus. Ele conta que depois ele veio conhecer quem era Samuel. E quando ele conhece quem é Samuel, ele toma aí sim mais posse daquela palavra. E ele trabalha para que as coisas venham a acontecer, para que ele venha vivenciar tudo aquilo que foi proferido, tudo aquilo que foi declarado, que foi profetizado na vida dele. Samuel era o filho da promessa de uma mãe. Você também tem as suas promessas, você tem planos de bem, de paz, de prosperidade. Mas muitas vezes as circunstâncias ao seu redor tentam te mostrar o contrário disso. Muitas vezes as circunstâncias ao seu redor tentam falar, tentam ditar o contrário disso. Mas você precisa crer que as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Você precisa crer todos os dias, ir em cima, ir à luta, ir em busca daquilo que realmente faz sentido para você. Se você não crê nisso, ninguém pode crer para você. Aí ele continua assim, ó. Assim como Samuel, que nasceu de uma promessa divina, você também é fruto de uma promessa do Senhor. Ele tem grandes planos para a sua vida. Deseja elevá-lo e torná-lo relevante por meio da sua história. Cada detalhe da sua vida é importante para Deus, pois Ele não desperdiça nada, transformando-o em uma promessa, em uma poderosa ferramenta em suas mãos. Confie nessas
palavras proféticas liberadas sobre a sua vida e caminhe com fé rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Esse rapaz, o autor desse livro, Júnior Osthoff, teve uma infância complicada. Nasceu numa família desestruturada, onde o pai bebia, onde ele passava por vergonhas, por perseguições na escola. Mas ele venceu. Ele venceu. E hoje a gente está lendo esse livro, porque ele venceu. Quantos de vocês podem vencer também? Quantos de vocês não têm uma jornada parecida com a dele? E se olhar para a minha vida, o quanto que eu já venci também, o quanto que você também já venceu na trajetória da sua vida. É só fazer um paralelo e entender o quanto você já evoluiu. Na mesma empresa, eu fui de motoboy a gerente farmacêutico. Na mesma empresa, eu saio de motoboy para gerente farmacêutico. É uma vitória. É uma vitória. E quantos de vocês têm histórias como essas que vocês podem usar para que você venha acreditar e entender que os processos doloridos, os processos da vida são para te forjar, para te amadurecer, para fazer com que você avance e prospere. Todo o testemunho, ele é contado depois de um processo. Todo o testemunho existente, existe um processo por trás disso. E se você entender que muitas vezes esse processo pode ser dolorido, você entende que é necessário para o seu crescimento. Todo o testemunho, ele é contado depois de um processo. E muitas vezes esse processo é dolorido, é doloroso. Porque te faz crescer, porque te faz amadurecer. E o crescimento dói. O crescimento dói, mas é para o seu bem, é para a sua evolução. Então, quando você entende isso, você vai mais além. Você começa a enxergar o mundo de outra maneira. Lá em Lucas 16 diz assim, que o reino de Deus é tomado à força. Você precisa se esforçar para que você possa entrar no reino de Deus. E que força é essa que você precisa ter para que você possa entrar nele, entrar no reino de Deus, ou para que o reino de Deus entre dentro de você? Que força é essa? É enfrentar os seus medos, os seus traumas, os desafios da vida, é enfrentar talvez um problema que muitas vezes você nem sabe que o problema existe, mas está lá instalado na sua mente, no seu inconsciente, no seu subconsciente, e impede que você avance, que você prospere, que você cresça. O reino de Deus, ele é tomado assim, enfrentando os seus medos, enfrentando os seus traumas, diminuindo o seu ego, sendo guiado por aquele que tem a certeza, que te dá a direção. Assim é tomado o reino de Deus, assim o reino de Deus pode ser tomado, pode ser conquistado por você. Se você
não entender isso, você não passa pelos planos, não cumpre a promessa. Existe um plano, uma promessa para você, mas você precisa crer e você precisa enfrentar aquilo que te bloqueia, aquilo que impede você de prosperar. Se você entende isso, você vai muito mais além. Você entende que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você entende que é possível a sua vitória, então a sua vitória é possível. O seu plano é palpável. E muitas vezes vão surgir obstáculos, mas não é para te parar, é para te fortalecer, para que você possa passar por cima deles e enfrentar aí a luta e ir em busca daquilo que faz sentido verdadeiramente para você. Se você entende isso, você vai muito mais além, você vai muito mais longe. Mas muitas vezes não é fácil, você precisa persistir, você precisa ir em frente. Entende? Já disse lá Napoleão Hill, se você acredita que é possível, então é possível. Mas se você acredita que não é possível, também não é possível. Com certeza ele foi inspirado por essa palavra que diz: tudo é possível àquele que crê. Mas se você não crê, não é possível. Tudo é possível naquele que crê. Então, se você crê que é possível, é possível. Mas se você não crê em ti, não vai ser possível, porque você não acredita. Por isso que é importante a renovação da sua mente todos os dias, silenciar as vozes, os barulhos que impedem com que a sua conexão com o alto venha e seja claro. Ele tem mensagens, palavras para você todos os dias, mas você precisa entender e ter uma conectividade com ele para enxergar, entender e ouvir as mensagens sem os ruídos e as distrações que temos todos os dias. Se você entende isso, você vai além, você vai muito mais longe. Mas isso é prática. Isso é prática todos os dias. Você precisa se colocar à disposição de ouvir e estar atento. Pedir a direção. Pedir a direção para que você possa seguir rumo àquilo que é palpável, rumo àquilo que faz sentido. As promessas que ele tem para você são maiores e melhores que as suas. Porque não foca no egocentrismo, mas ele foca no todo. Quando você conquista um bem assim, quando você renova a sua mente, você começa a enxergar o mundo como um todo. Você passa a enxergar não só para você, mas você passa a enxergar o que de bom você pode fazer na sua vida, mas também vai impactar na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Entende? Renove a sua mente todos os dias para que você venha viver, para que você venha entender mais daquilo que você precisa, para que você possa expandir a sua mente todos os dias.
É necessário renovar a sua mente todos os dias para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus e viva os planos que Ele tem para você. Não se amolde ao o mundo que está ao seu redor. Não se amoldeis às circunstâncias que os seus olhos físicos enxergam. Mas creia que você tem o poder de modificar, mudar a sua realidade. Mas essa realidade só muda quando você muda primeiro dentro da sua mente. A sua realidade só muda quando você muda primeiro dentro de você. Isso vai fazer a diferença, isso vai fazer a mudança, isso vai fazer com que a sua vida se transforme, porque você está transformando primeiro no invisível. E para se transformar o invisível, é importante essa conexão. Essa conexão é importante para que você possa avançar e prosperar todos os dias. Se você entender isso, você prospera, você avança, você vive todos os planos que Deus tem para você. E como eu sempre gosto de reafirmar aqui, não é sobre religião, mas é sobre vida. E como você decide viver a sua vida. Se é olhando apenas para situações difíceis da vida ou buscando enxergar além, ou buscando enxergar além daquilo que seus olhos físicos possam enxergar, buscando enxergar além das circunstâncias ao seu redor. Você precisa ativar os seus olhos espirituais para que você possa vencer os seus medos, vencer os seus traumas, vencer tudo aquilo que tem impedido você de dar o próximo passo. Se você entender isso, você avança e prospera todos os dias. Mas é necessário, é importante que você passe por esse processo de renovar a sua mente para viver um novo, renovar a sua mente para que a sua consciência expanda, para que seus olhos espirituais sejam abertos e ativados e entender que o reino de Deus já está aí dentro de você, pronto para ser acessado, pronto para ser vivificado, pronto para ser vivido aí dentro de você. E essa transformação, ela vai acontecer. Mas, se você não tomar a decisão de se conhecer, de olhar para dentro de você e ver as mudanças que você precisa fazer para vivenciar tudo aquilo que você quer viver, se você não ativar isso, você não consegue vivenciar, você não consegue avançar, entende? É necessário que você aprenda a se conhecer para que você possa avançar e prosperar. É necessário que você aprenda a expandir a sua mente para que você possa alcançar sempre algo a mais. Se você aprender a fazer isso, você avança, você prospera, você vai para cima. Isso é importante para que você cumpra os seus planos, para que você viva o plano de Deus na sua vida.
é necessário você entender que a renovação da sua mente precisa ser diária, todos os dias. E quando você renova sua mente todos os dias, você passa a viver o novo. Você faça a viver o novo. Eu gosto de uma frase que diz que quem não sabe quem é, não sabe o jogo que tem que jogar. Então, se você não conhece, se você não enfrenta os seus medos, se você não avança, se você não procura se conhecer para que você possa se conectar com o seu eu superior, se conectar com o teu espírito, se conectar e entender quais são as aflições da sua alma, você não prospera. Você não avança. E para que você possa avançar, você precisa entender isso. Que a renovação da sua mente é necessário para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não entender isso, você não avança, você não prospera, você não alcança os seus sonhos. Entende? Renove a sua mente, não se amolde às situações difíceis que talvez você possa estar passando. Mas viva o novo todos os dias. Isso vai garantir a sua evolução. Isso vai garantir que você alcance as suas metas, os seus sonhos, que você venha viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Tá certo, ser de luz? É isso. Ser de luz, você precisa aprender a renovar a sua mente. Você precisa aprender a renovar a sua mente todos os dias para que você possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas isso você só alcança se você crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, é possível. É possível você renovar, mudar a sua história, transformar a sua vida. Mas você não consegue transformar a sua vida se você não transformar a sua mentalidade. Se você não renovar a sua mente, nada disso é possível. Tá certo? É isso aí, ser de luz. Um excelente dia para vocês. Ó, e não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com pelo menos uma pessoa, tá certo? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.